nesse domingo, a ideia é o seguinte, nesse domingo agora, hoje, nós fazemos a avaliação, diagnóstico, passarmos a limpo, assim, para fazer, eu chamei de tomografia do caráter, de um caráter deformado. E semana que vem nós vamos fazer a cirurgia. Talvez nem todas as informações dê para passar hoje, algumas coisas sobre o caráter. Semana que vem nós vamos continuar e vamos partir para a cura, né? A solução para tudo isso. Bom, irmãos, de antemão já digo que a solução para todos os problemas da alma, problemas espirituais, é o novo nascimento, é você se voltar para Jesus. Então, mas nós precisamos, né, como igreja, encararmos as nossas mazelas, nossos desafios. E nada mais do que uma reunião assim com todo mundo para a gente falar de assuntos que são particulares. Então, se você está nos visitando aqui hoje, então saiba que isso aqui é uma comunidade de treinamento, de preparo de soldados, de preparo de missionários, de gente que sai durante a semana para resgatar pessoas. Nós entramos nas casas, nós conversamos com pessoas e nós falamos coisas e precisamos estarmos preparados, né? Em todas as áreas. Então, se você se identificar, na medida que eu vou falando, se você se identificar com alguma coisa que nós vamos falando aqui, não resista, não fica assim, fulano tinha que estar aqui. Por que fulano faltou? Não, não é para fulano, é para nós. Papaizinho colocando a gente na mesa, almoçando com a gente, falando assim, então, isso aqui, e aí, resolveu já aquele problema lá, tal, isso aqui, né? Numa mesa a gente conversa assim, né? O pai de família fala assim, e aí, aquele problema lá das suas notas, né? E aí, melhorou lá, tal, como é que tá? Precisa de alguma ajuda? Precisa conversar com você, tal, alguma coisa? Então é assim, o papai reunindo com a gente e nos orientando, amém? Esse aqui é um tema que eu passei a pesquisar desde que Deus colocou no meu coração essa forma de eclesiologia que nós temos aqui, que é qual? E todo cristão aceita Jesus, né, nasce de novo, muda a sua forma de encarar a vida, tudo, e começa a ser ensinado, e começa a receber ensino para que cada vez mais se pareça com Jesus. E possa depois cuidar de outras pessoas. Não num tempo absurdo, como era antigamente. O cara fica 40, 50 anos para depois começar a exercer a função de pai, de pastor. Então, e o que eu percebi no começo, quando nós começamos nesse empenho, comecei a perceber o seguinte, que o grande empecilho, onde que a gente se enroscava, era com o caráter das pessoas. E nós vamos explicar direitinho o que é caráter, tudo bonitinho. Mas de antemão já quero dizer que esse é um assunto que eu nunca vou deixar de estudar, porque ele é o tendão de Aquiles do cristianismo. Se tem uma coisa que é o tendão de Aquiles do cristianismo, é o caráter. Nós vamos ver pessoas maravilhosas serem absolutamente derrotadas por causa do seu caráter. E isso é grave, porque se a nossa intenção aqui é multiplicação, fala para o teu irmão assim, quem gera segundo a sua espécie. Então você é fruto do ensino, entendeu? Você é fruto do ensino dos seus pais. E isso é gravíssimo, porque muitas coisas que talvez teriam que ter sido tiradas da tua vida, hoje permanecem. E elas serão, infelizmente, passadas para a sua geração espiritual, seus filhos. É grave, não é? Quando, primeira vez que eu entendi a visão, celular Governo dos 12, eu fui para, né, o pastor que ia me ajudar, o pastor Marcos Tomasi,
eu falei com ele e tal, pedi para ele me ajudar. E ele falou assim, você tem certeza que você quer entrar nessa visão? Você tem certeza que você quer conhecer? Porque se você... Eu não existia CQL nessa época, era uma outra igreja, que eu era bispo. E ele falou assim, se você começar a tentar implantar essa visão nessa sua igreja, toda podridão que houver uma podridão, vai vir à tona. Eu disse, oxe, mas como assim? Ele falou, porque essa é uma visão de multiplicação. E Deus não dá essa visão para uma igreja que a sua estrutura básica está corrompida. Não permanece, não vai permanecer, ela não resiste. Eu falei, ótimo, eu estava bem, né? Estava legal. E aí nós começamos a implantar a visão, irmão, naquela igreja. Fizemos encontro, tudo. Não demorou, irmãos, 1 mês, 2 meses. Começou a pipocar escândalos e coisas gravíssimas na parte da liderança principal. E isso é grave. Por quê? Porque era o próprio Deus que estava dizendo não. Estou dando uma arma para vocês, que é a multiplicação, que é a visão celular, que é a paternidade espiritual. E eu não vou permitir que um mal genético seja passado para frente. E simplesmente essa igreja acabou. Ela teve que se refazer. Hoje ela existe ainda, mas é um grupo bem pequeno. Então, irmãos, renovado, uma bênção, mas ela nunca mais foi a mesma coisa. Né? Inclusive eu saí nessa época, porque não era impossível conviver com o que estava acontecendo. Então, a nossa melhor escola, irmãos, a melhor escola do caráter são as pancadas. Fala para o teu irmão assim, você tem levado pancada? Trauma, né? Assim, então, fala assim, parabéns, bem-vindo à escola do caráter. As lutas, elas sempre transformam a gente e, em geral, voltada para a área que nós apanhamos, né? Eu conheço muitos casais que hoje fazem parte de ministério de casais. Eu conheci um casal que, boa parte desses que lideram grupos de casados para sempre, sabe, são casais que tiveram muitos problemas no casamento, muitos. E aí receberam a ajuda do Senhor e por causa dessa ajuda acabaram se dedicando a esse ministério, porque sabe a seriedade, né? A seriedade desse ministério. Eu queria que os irmãos prestassem atenção nessa palavra, porque ela é para você. Então, por favor, não se distraia com o celular, com um recado. Amém? Porque eu sei que você não está anotando isso que eu estou falando. Tem algumas pessoas que não estão anotando. Que não era coisa de se anotar. Não, alguns estão. Outros estão lá viajando, estão só olhando assim, olhando o celular. Por que eu estou falando isso? Porque no momento que alguém começa a falar de caráter, começa um trabalho de atuação satânica, demoníaca. Então nós estamos aqui numa guerra. E eu, em nome de Jesus, repreendo todo tipo de interferência intelectual, espiritual, cultural, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor de uma forma mais tranquila. Amém? Outra coisa que nos preocupa muito como líderes cristãos, é exatamente isso que eu acabei de falar, atuação demoníaca. Então, algumas pessoas são vítimas de atuação demoníaca. Então, às vezes você vai ver uma pessoa, ela está agindo estranho, você acha que ela só está nervosa. Não, mas ela está envolvida, na verdade ela está debaixo de uma força espiritual maligna. E essa força espiritual maligna, ela atua por causa de um caráter complicado, de um caráter deformado. E nós aprendemos, né, que boa parte da atuação
demoníaca na vida das pessoas, que tornam elas infelizes, incapazes de adorar como nós adoramos agora, recebe interferência séria demoníaca, é por causa dos traumas. Né? O que é trauma? Na linguagem médica, trauma é toda lesão causada de uma forma violenta, toda lesão causada por uma agressão, um impacto. Em geral, existe uma linha médica que chama traumatologia. São médicos que lidam especificamente com isso. Gente que chega com a cabeça quebrada, com o braço quebrado, com pancada. Né? Eles têm todo um procedimento para lidar com esse tipo de coisa. Da mesma forma que existe trauma na parte física, que é uma agressão que provoca uma lesão, e essa lesão, ela infecciona, ela inflama, da mesma forma, existe o trauma na alma, no espírito. Então, muitos aqui já viram cenas horríveis, cenas de brigas de pai e mãe, de violência, de assalto, muitos aqui sofreram violência. Então, tudo isso são traumas. Só que a gente nunca encara a formação do nosso caráter como uma sucessão de traumas que vão gerando várias cicatrizes, que muitas vezes provocam insensibilidade no lugar onde sofremos o trauma. E, finalmente, depois de prestar atenção em cada uma dessas áreas, eu acabei desembocando na questão do caráter mesmo. Né? Vi que se nós tratarmos, se toda a liderança estiver pronta, preparada, ensinada a tratar o caráter de si mesma e daqueles que nós estamos cuidando, nós vamos ter muito mais sucesso no nosso intento de pastorear. Então precisamos tratar o nosso caráter para podermos tratar o caráter das pessoas. Sem isso, irmãos, não tem condições. Imagina uma pessoa, ela vai formando ministério, ela vai gerando pessoas em torno dela, ouvindo a palavra, maravilhoso. De repente, acontece um escândalo, alguma coisa, porque o caráter ele desemboca, nós vamos ver, em várias questões. E acaba com tudo. Nós cansamos de ver, irmãos, pessoas maravilhosas aí sucumbirem. Como eu estava dizendo, né, uma atuação espiritual, um demônio, por exemplo, você pode ir lá e falar, em nome de Jesus, sai! Aí vai sair. Agora, não tem como você chegar para numa pessoa e falar assim, sai! Sai mau caráter. Eu te repreendo, mau caratismo. Não, mau caratismo não é demônio. Ele propicia, são traumas que propiciam a atuação de demônios. Então aí vai o obreiro lá, fica lá, sai, não, e faz libertação, e faz não sei o quê. Mas a pessoa que tem problema no caráter, ela não consegue passar por libertação. Ela pode passar por milhões de libertação, tem um problema de caráter. Por exemplo, um problema de caráter sério é não aceitar autoridade. E a pessoa não vai, não tem ninguém bom para libertar. Pode ir lá na Neuza Antioquia, não sei na onde, autoridades, a pessoa fala, está por fora, viu? Falou um negócio que não tem nada a ver, meu. Amém? Fala para o teu irmão assim, eu preciso reconstruir o meu caráter. Tá? Por isso nós vamos agora passar uma tomografia agora. Para nós descobrirmos os nódulos, os traumas, as lesões. E aí, conforme o Espírito Santo vai identificando em você, você vai falar, ei, está aqui, tal. E aí se prepare para a cirurgia, que semana que vem é cirurgia. Amém? Glória a Deus. Quem está preparado? Bom, irmãos, para usar como exemplo bíblico aqui, nós vamos falar de um camarada chamado Geazi. Quem conhece essa figura da Bíblia aí? Geazi. Ele era um discípulo de Eliseu, um discípulo que
provavelmente ia ficar no lugar de Eliseu, como Eliseu ficou no lugar de Elias, ele seria aqueles que sucederia. Olha só que honra, alguém, né, ocupar o espaço, ocupar o lugar de discípulo, como discípulo de Eliseu, que foi um dos grandes profetas, irmãos. Pra você ter uma ideia, Eliseu ressuscitava mortos. Você tem uma ideia, Eliseu, ele morreu, depois que ele morreu, os ossos deles, aí aconteceu algum problema lá, os ossos deles ficaram expostos, os caras estavam indo enterrar uma pessoa, o corpo desse defunto caiu no buraco lá acidentalmente, na tumba de Eliseu. Na hora que o corpo do cara bateu nos ossos de Eliseu, o cara ressuscitou. Você tem uma ideia. Você tem uma ideia quem era Eliseu. E esse cara, esse Geazi seria o sucessor dele. Mas olha o que aconteceu. Bom, vocês sabem da história, né? Quem conhece a história... Bom, vamos ler aqui, depois eu conto a história direitinho. Vamos lá. É 2 Reis 5, 19 a 27, tem o texto aí. Diz assim: ele lhe disse, vai em paz, e foi dele a uma pequena distância. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou esse Sírio Naamã, não recebendo da sua... Eu acho que é melhor explicar antes. Senão vai ficar sem sentido. Para quem não sabe da história. Irmão, tinha um camarada estrangeiro chamado Naamã. Ele era um grande general, um grande líder, e ele estava leproso. E a empregada, uma escrava que trabalhava na casa de Naamã, era judaica, era de Israel. E quando ela viu o patrão dela, daquele jeito, um homem poderoso, mas estava morrendo pela lepra. Lepra é uma enfermidade terrível, irmão. A pessoa perde a sensibilidade na pele, começa a cair pedaço do corpo, a pessoa vai dissolvendo aos poucos. Terrível. Quando ela viu essa enfermidade, ela falou: olha, lá na minha terra tem um homem de Deus, ele é poderoso, ele pode te curar, ele pode curar. Ele falou para a patroa, e aí o camarada não tinha nada a perder, foi lá e foi curado, né? Resumindo a história, tem toda uma história linda aí também, mas resumindo a história, ele foi curado pelo profeta. E ele falou assim: meu, o que você quiser, eu trouxe um monte de presente, eu trouxe ouro, prata, roupas, o que você quiser. E nesse caso específico, irmãos, é bom a gente saber, nesse caso, o profeta, ele não aceitou essa oferta. Falou: não quero, pode levar embora. Aí você fala assim: por que ele não aceitou? Não sabemos, irmão. Não sabemos por que ele não aceitou. Porque os profetas na época viviam assim, eles viviam de ofertas. As pessoas levavam as coisas para o profeta profetizava, dava direção para a nação e vivia dessa forma. Mas nesse caso específico ele não aceitou. Ele tem os seus motivos, ótimo. E aí o que acontece? Ele foi embora, curado, bonitão lá. Aí esse discípulo, Geazi, falou assim: não, peraí, eu vou lá e vou cobrar, cara, onde já se viu? Tipo assim, meu patrão é burro, né? Tipo, não cobrou nada, como assim? Fez um negócio desse e não fez nada? A gente tem que ganhar alguma coisa. E ele foi lá e procurou o camarada, beleza? Contrariando aquilo que o profeta tinha decidido. Então vamos lá ler novamente. Versículo 19. E ele lhe disse: vai em paz. Foi ele a uma pequena distância. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou esse Sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, glória, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi alcançar Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer...
Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas, da montanha de Efraim, Cabrobó. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupa e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das mãos e os depositou na casa e despediu daqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do Senhor e disse Eliseu. Aí agora ele está diante agora do profeta, Eliseu. Eliseu pergunta: de onde vens, Geazi? De andar pela terra e rodear, né? E disse: teu servo não foi nem uma nem outra parte. Não foi para lugar nenhum. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Eliseu, o cara que inventou o drone. Cima assim, filmou tudo. Era ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas e ovelhas e bois dos seus servos e serva? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Muitas vezes nós falamos, a nossa guerra espiritual é contra principados, potestades, e é mesmo, é contra principado, não é contra sangue, não é contra carne. Mas esses principados, essas potestades, esses dominadores espirituais, eles só atuam, fala para o teu irmão assim, dominadores espirituais, só atuam quando eles encontram espaço. Fala para o teu irmão assim, se tem um gigante que você precisa enfrentar, não são os demônios, não são as outras pessoas, o grande gigante é você mesmo. A questão, irmãos, é como você está construindo a tua casa. Qual é a base da tua casa? Está o nosso irmão Dojinho aqui, ele é pedreiro. Se você perguntar para ele assim, fala assim, querido, o que é mais importante numa casa? É a fundação, é a estrutura ou o acabamento? O que é mais importante? A fundação. Porque acabamento, se der problema, a gente vai lá, mete a marreta, quebra lá a talhadeira e põe de novo. Agora, como faz para arrumar uma fundação? Não tem como. Se der problema lá, se for feito um negócio errado, vai ter que arrancar desde o fundo, e isso é complicado. O problema é que, irmãos, construir um tremendo no ministério, construir uma tremenda de uma carreira, em cima de um fundamento falso, ou de um fundamento problemático, que é um caráter deformado, vai gerar um prédio que vai ruir. A nossa liderança aqui, irmãos, os meus 12, a equipe de liderança da igreja, lida, irmãos, o tempo todo com essa questão, porque todos eles organizam coisas, então eles mexem com dinheiro. Todos eles organizam coisas, todos eles alugam coisas e fazem coisas, mexem com dinheiro, por exemplo.
Todos eles mexem com a intimidade das pessoas. As pessoas vêm contar para nós as coisas da sua intimidade. Então, se a pessoa tiver um caráter zoado, um caráter deformado, ele vai se segurar um tempo, mas vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. Nós vamos ver isso aqui. Então, o que está no fundamento é o que é importante. Fala para o teu irmão assim: como que estão os teus fundamentos? Ou seja, como está o seu caráter? Então, estou preocupado em crescer, e crescer, e crescer para cima. Mas nós precisamos estar preocupados em crescer para baixo também. Que se você não crescer para baixo, não adianta crescer para cima. Aí nós vemos aí, camarada começa a ficar famoso, começa a cantar e tal, mas ainda não cresceu para baixo. E fica famoso. A gente viu aí casos, tem visto casos. E na hora que a pessoa está famosona, tal, é a hora dela ser uma bênção super usada para edificar todo mundo, aí fica sabendo o negócio. E eu vou até falar aqui algumas coisas. E aí vem um vento, irmãos, nessa casa, e destrói totalmente a casa. Porque ela não tem fundamento. Agora imagina, esse Geazi aqui, um camarada que viu, irmãos, coisas fabulosas. Ele viu diante dele, ele fala assim: não, precisamos de milagres, tal. Não, irmão, ele viu coisas maravilhosas. Ele viu o Eliseu ressuscitando mortos, ele viu Eliseu fazendo boiar machado, ele viu um monte de coisa. Viu milagres espetaculares. Isso não foi suficiente, irmãos, para que o caráter dele fosse resolvido. Se tem um tipo de igreja que há manifestações sobrenaturais, é a igreja pentecostal, porque nós mexemos com isso. Nós pentecostais, a gente ama, gosta de milagres, e poder de Deus, e fogo de Deus, e manifestação, e power. E um dos lugares onde mais acontece coisas, escândalos de mau caratismo, de cara que compra e não paga, de adultério, e de tratamento com as coisas de Deus de uma forma relaxada, não cumprimento da palavra. Então o caráter aqui de Geazi não suportou, irmão, um momento que ele podia ter um ganho financeiro. Ele não suportou. Chegou na hora, e olha, em geral, o caráter deformado de uma pessoa, ele se manifesta quando a pessoa está no alto. Alguém já disse, né? Você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê poder para ela. Camarada lá tem 6 pessoas na célula dela, tal. Aí começa a vir, né? Deu 20 pessoas na célula da pessoa, a pessoa começa já falar diferente, agir diferente, colocar uns sapatos diferentes. Sapato diferente é invenção minha. Sapatos de couro de jacaré, né? Aquelas coisas. Bregaiada toda. Começa a se achar. O que eu já vi, irmãos, que começaram a se achar, meu. Porque falou uma coisa um pouquinho mais inteligentinha, porque... Ou começou a ter dinheiro. Quem já viu caso assim? Da pessoa assim, era nós. Estamos nós juntos. De repente a pessoa começa a ganhar um dinheirinho. Ganha dinheiro e compra um carrinho melhor. Até é ótimo, tem que comprar mesmo, tal, mas aí começa já, não dá mais carona. O cara tinha um Monza 85, dava carona para todo mundo. Agora está com, né? Está com Creta. Já, peraí, aqui no meu caso, limpou o pé.
Já começa a se achar, né? Irmãos, é muito sério isso. Eu vou citar um nome aqui só, porque vocês não conhecem, então vocês vão ficar magoados. Eu vou contar um caso de um camarada chamado Ted Haggard. Esse camarada norte-americano... eu coloquei as coisas... Está escrito dele assim, eu acho que eu mandei lá. Um dos grandes responsáveis pelo despertamento. Está aí o texto? Vamos lá. Olha só. Misturou. Um dos grandes responsáveis pelo despertamento em Colorado Springs. Vamos, manda bala. A igreja começou na sala de sua casa, tornou-se rebanho de 14 mil membros, presidente da Associação dos Evangélicos, representando 30 milhões de cristãos, isso é nos Estados Unidos. Conselheiro da Casa Branca na gestão George Bush. A revista Time o considerou um dos 25 líderes mais influentes dos Estados Unidos. Até aí? Acabou? Esse camarada, pra você ter uma ideia, ele começou a igreja dele como você quer ele começou? Na sala da casa dele. Ela chegou a ter 14 mil, só uma igreja local. Ele se tornou influente, como nós lemos, até era conselheiro do próprio presidente. E quando ele estava nesse auge, ele foi pego num escândalo de homossexualismo. Um rapaz que era garoto de programa o reconheceu na TV e denunciou ele, e com provas, com filme e tudo, teve que pedir demissão. Essa semana agora, há 3 dias atrás, o líder de uma grande igreja mundial, que é conhecida no mundo todo, nós cantamos as canções dela, o líder foi pego em adultério, pediu demissão. Há um mês atrás, 2 meses atrás, um outro grande líder sul-americano, mas que tem igreja nos Estados Unidos, que influencia muitas igrejas do mundo todo, também caiu, se divorciou da sua esposa. A esposa pediu divórcio por causa de adultério. E você vai ver esses ministérios poderosíssimos. Homens, esse que eu acabei de falar dos Estados Unidos, esse anterior, com ele acontecia milagres criativos. Você sabe o que é milagre criativo? O cara não tem uma córnea, surgiu uma córnea nova no olho. Você tem uma ideia. O que aconteceu? O que aconteceu com essa pessoa? Aconteceu, irmãos, que coisas do caráter permaneciam lá. Não foi feita uma tomografia apropriada, ou se foi feita, não foi cuidado, não passou por cirurgia. Por quê? Por que algumas pessoas não querem passar por cirurgia? Você quer ver um problema muito sério que acontece, que eu tive? Problema na coluna. O cara passa a vida toda lá com problema na coluna e não se submete à cirurgia, que é uma coisa, hoje em dia, banal, tranquila, e a pessoa fica boa, mas por quê? Porque vamos dar um jeito, estica aqui, tem uma máquina que inventaram, que puxa a pessoa, que estica a pessoa, mano, depois que, só um milagre mesmo para sumir a hérnia. Só um milagre, não adianta puxar, tomar remédio, sei o que lá do peixe, do boto cor-de-rosa, o cara toma lá a raspa da unha do frango da Índia, sei lá. Não adianta nada. Mas não vai por quê? As pessoas têm medo de cirurgia. Porque elas sabem que cirurgia é uma coisa... As pessoas morrem numa mesa de cirurgia. Há um risco, Então não querem passar. E aí acontece esse tipo de coisa.
Irmãos, eu cansei. Estamos falando de pessoas, né, de lá, o Harga, de lá. Irmãos, na minha equipe, nesse trabalho de formação de equipe, cansei de ver, irmãos, quem conhece, quem está há muito tempo comigo, presenciou isso. Pessoas evangelistas natos, pessoa que entra num boteco e prega o evangelho, pregava o evangelho e todo mundo se convertia. Fechava boteco. Outros tinham a capacidade de arrebanhar, de ensinar, tremendo. E aí você vê a pessoa caindo em escândalos financeiros, escândalos morais, na ordem de moralidade, ou voltando para as drogas, coisas que não eram para acontecer. Porque o Evangelho, irmãos, a vida no Evangelho, ela é de delícias, é de prazer, de liberdade, de ser amado, de pessoas se portando com você. É uma vida que nem, você está no domingo de manhã aqui, curtindo, dançando. Quem que faz balada? Não quero que quem faz balada às 9 horas da manhã? Você conhece alguém, fora os crentes? Vamos lá. Só aqui mesmo, só no povo de Deus. Um povo feliz. E abre mão por causa do caráter. Aí você pergunta, mas o que você fez? Você é louco, rapaz? Aí a pessoa olha para sua cara com uma cara assim, não sei o que aconteceu. Não sei, então, não sabe o que aconteceu? Aconteceu isso. Lá na frente, o caráter vai te pegar. Lá na frente, o teu caráter vai te pegar se você não resolver ele. Fala para o teu irmão assim, lá na frente, certamente, o caráter vai te pegar se você não resolver agora. Deus está te dando uma oportunidade de resolver agora o seu problema de caráter. Esses pensamentos que vêm de vez em quando é o teu caráter. Ele está só esperando uma fraquejada ou uma errada que o seu líder der, uma bronca mais não sei o que lá. Pronto, agora sim, agora eu tenho motivo para meu caráter. Só está esperando ver que o líder fez alguma coisa errada para pôr culpa em alguém. É meu líder, é minha esposa, é meu marido, é o presidente, é o não sei o quê. Pastor, mas Deus não recupera esses que caíram, esses pastores, esses líderes. A pessoa, ela volta para Jesus, se arrepende, mas nunca, fala para o teu irmão assim, infelizmente, quedas de grandes líderes, depois o líder nunca mais é o mesmo. Ele pode voltar até ser melhor, ele com Deus, porque depois de uma queda você fica humilde, né? E vai ser até salvo, beleza, a questão não é essa. Deus perdoa mesmo. A gente vê na Bíblia, o problema, irmãos, é que não era para ser assim. Não era para a gente ficar caindo. Porque depois não volta, a liderança não volta mais. Seu relacionamento até pode melhorar com Deus, depois de uma queda. O cara fica mais humilde, mais apegado. Só que em termos de ministério, família, é complicado, queridos. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui nessa manhã? Irmãos, com todo amor, eu estou falando isso aqui com todo amor. Não quero ver, irmãos, machuca muito um pastor, quando nós vimos uma ovelhinha caindo, alguém que a gente sabe que não era para ter feito isso. Então vamos lá, para deixar mais, para você poder anotar aí. Por que nós estamos fazendo uma tomografia do nosso caráter nessa manhã, provavelmente semana que vem também, se Deus quiser. Porque um caráter deformado pode comprometer a sua comunhão íntima com Deus. Vai chegar uma hora, por causa do seu caráter, você vai começar a ficar esquisito. Na hora da adoração, você não vai conseguir adorar. Na hora da pregação, você não vai se importar muito com o que está sendo pregado. Eu vejo algumas pessoas, irmãos, andando para lá e para cá, na hora da pregação. Isso já é um sinal grave de que a pessoa não está se importando muito, porque Deus está falando. Quando Deus está falando,
é algo extremamente importante. Não é pastor Rairine, irmão, pode me desprezar, não tem problema. A questão é quem está falando. Não se importar com ouvir, não fazer questão nenhuma de faltar numa reunião. Tudo isso é sinal de caráter deformado. Geazi aqui estava com os irmãos o tempo todo, estava com os profetas, morava na mesma casa com o profeta. O cara ficava junto com o profeta. Então não é uma questão, ele tinha comunhão, ele estava bem, irmãos. Frequentava direitinho. Fala para o teu irmão assim, frequentava. Fala para o teu irmão assim, frequentar não garante mudança de caráter. Essa cadeira que você está sentado aí, ela frequenta mais do que você, igreja. Mas ela não se torna cristão e quando Jesus voltar, ela vai ficar. Então, frequentar a igreja, frequentar a célula, estar junto com a galera. E aí entra um problema sério, né? Muitos aqui são bem jovens, né? Adolescentes, jovens. E jovem gosta de estar com a galera. Estou com um pessoal bonito, né? Alguns até vêm na intenção mesmo de ganhar alguém, chavecar. Fala para o teu irmão aí que está do lado assim, se você veio aqui para chavecar, você está lascado. Você vai ter que passar por 25 pastores aqui. Beleza? Então, primeira questão, o caráter atua na esfera invisível, a comunhão é quebrada. O caráter deformado vai chegar um momento que você não vai conseguir manter a tua comunhão com Deus. Escuta o que eu estou te falando. A comunhão com Deus, ela vai ser solapada. Ela vai receber uma atuação, então, invisível. Segundo lugar, o caráter deformado pode interromper sua carreira ministerial e até profissional. Quantos conhecem pessoas aqui que perderam uma carreira tremenda por desonestidade? A pessoa pisou na bola na firma, foi mandada embora e não precisava, foi por bobagem. Fez coisa errada. Como eu falei, né? Caráter, ele destrói a vida ministerial. Aí já na questão visível mesmo. Geazi tinha um ministério poderosíssimo diante dele, e o ministério dele foi abruptamente interrompido. Abruptamente e definitivamente interrompido. Ainda levou de quebra uma lepra, que foi passada para ele e para os seus descendentes. Hoje, provavelmente, se você encontrar uma pessoa com hanseníase, provavelmente é da herança desse camarada, é descendente desse camarada. É sério ou não é, queridos? Fala para o teu irmão assim, um caráter deformado é o ladrão do teu futuro. Então esse ladrão tem que ser aprisionado, preso, tem que ser morto, essa parte do seu caráter, do nosso caráter. Ah, pastor, mas eu tenho carisma. Olha isso, eu não sei se eu coloquei uma frase. O carisma pode abrir muitas portas, mas o caráter é que as mantém abertas. Anota isso que eu falei. Isso é um camarada chamado Elmer Letterman. Elmer Letterman. O carisma pode abrir muitas portas, mas o caráter é quem as mantém abertas. Pessoa carismática. Quem conhece aqui gente boa? Gente boa.
brincalhão, conversa com todo mundo ri. Ei, coisa, pessoa boa, pessoa legal, pessoa joia, pessoa que atrai gente, é legal estar com ela, carismática, fala bem, rapaz, o cara fala bem, fala bonito, emociona. Mas o caráter, o carisma abriu as portas, o caráter vai fechar as portas. Pessoa super gente boa, amoroso, carinhoso, casou, tem a sua esposa, tem seu marido, lindo, casamento lindo, festa linda, tudo lindo. Lá no meio do casamento, o caráter só está esperando para destruir tudo. Só está esperando o momento que tiver uma chance de adulterar. Só está esperando o momento que tiver uma chance de ser violento. Só está esperando o momento de derrubar tudo que foi construído. Casamento é uma construção, né, queridos? Casamento, ministério, carreira profissional. O caráter, ele só está esperando o momento certo para ele atacar. E vai ser no momento que você se sentir bem. Na hora que você tiver, falar assim, agora eu estou bem, opa, agora... Aí, primeira coisa que vem o pensamento quando a pessoa está bem, eu falo assim, também, pô, ninguém é de ferro, né? Aguentei tanta coisa na vida, agora eu não posso me dar o direito agora de não sei o quê. Não, você não pode dar o direito. Se você tivesse caráter, você não faria aquilo. Então, o caráter caráter deformado toma a nossa comunhão com Deus, derruba o nosso ministério. Terceiro lugar, o caráter deformado pode colocar em sofrimento a família, filhos e pessoas a quem amamos. Se fosse só você, menos mal. Mas o problema do mau caratismo, o problema do caráter deformado, é que ele traz um rastro de sofrimento atrás. Quantos aqui, eu não quero que você levante a mão não, mas quantos aqui viram o papai indo embora de casa e deixando você, ou o papai e a mamãe, deixando você com vó? Irmãos, uma pessoa que abandona uma criança, uma pessoa que vai embora, abandona uma criança, uma pessoa que abandona, que deserta do posto de liderança, de pastoreio de uma família, não é necessariamente uma pessoa má. Pastor, meu pai foi embora, mas ele é uma pessoa que eu amo muito, continue amando, honra ele. Mas a questão não é essa, a questão é o que aconteceu. A pessoa fazer uma loucura dessa. Quantos aqui já viram casos de casamentos lindos, o casalzinho parecia aqueles bonequinho que fica em cima de bolo? Quem já viu isso? E aí, de repente, você vê os dois sempre se abraçando, carinhosos. De repente, você tem a notícia, se separaram. O que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Que o caráter pegou eles lá. A bastardia pegou eles lá. A orfandade pegou eles lá. A desonestidade que estava lá, que não foi tirada. Pastor, você não vai falar? Vou falar tudo aqui. Eu vou falar é tudo. Eu vou falar é tudo. Eu vou falar é tudo. O Espírito Santo está dizendo para assim, eu vou falar é tudo. E eu estou agora revelando o teu coração. Por que eu falei? O caráter deformado, ele causa sofrimento na toda a família. Porque no caso de Geazi, irmãos, ele perdeu o ministério, no mínimo passou a viver de uma forma horrível, ter problemas financeiros graves, porque ele vivia junto com o profeta. Outra coisa, ele passou a ter problemas de saúde, seríssimo, acabou morrendo, e toda a família dele ficou leprosa. Irmãos, você sabia que quando você toma uma decisão errada,
baseado no seu caráter zoado. Quando você decide fazer alguma coisa, falar alguma coisa, pegar alguma coisa, se relacionar, você está acabando com uma descendência. Você entende isso? Você consegue entender isso? Que o mau relacionamento, você pode destruir toda uma descendência que estava sendo planejada por Deus. Umas mães loucas, uns pais loucos, que não dá para entender. Que tira filho de igreja. Cansei, irmão, de pai chegando na minha casa chorando, desesperado, dizendo assim, pastor, vai lá, resolve lá. Fulano voltou, está lá, não sei o que lá, não sei quantos dias que não aparece. Aí você fala assim, mas o que aconteceu então? Depois que ele saiu da igreja, porque ele, esse pai, essa mãe, incentivou de todas as formas a que saísse da igreja. Agora, o que levou essa pessoa a tomar essa decisão endemoniada? Porque na cabeça dele, o caráter dele foi formado que viver feliz é viver mundanamente. E via o filho adorando, orando, buscando a Deus, achava que ele estava sendo infeliz. Mas não, ele estava feliz, a pessoa que tinha um mau caráter. E acabou incentivando e tirou. Quantos e quantos casos, irmãos, são dezenas e dezenas desses casos que eu estou vendo. Eu poderia citar aqui vários nomes. E é engraçado que eu poderia citar os nomes. Por quê? Porque eu nunca deixei de amar essas pessoas. Eu sou do tipo de pastor que se apega mesmo. Algumas pessoas, tanto faz, mas eu me apego mesmo. Não fico travado, não fico preso, não fico amarrado a passado a ninguém. Não mudo a minha trajetória, mas tenho saudade sim. E eu me preocupo sim. A pessoa pode estar 200 anos longe. Hoje mesmo eu estava chegando na igreja, eu perguntei para a minha irmã, eu falei assim, foi seu filho, que não está aqui, está com célula. Eu fiquei muito feliz que está com célula. Então está com célula. Se está com célula, irmão, está orando, está lendo a palavra, está ensinando. Então, uau. Para mim não interessa, irmãos, se está aqui, onde está. O importante é estar com Deus. E nós nos apegamos mesmo. Vamos lá, senão não termino nunca. Um caráter deformado, quarto lugar, gera quebra de confiança, o que agrava ainda mais a situação. O que acontece, irmãos? A pessoa que tem um caráter deformado, onde ela vai, ela pisa na bola. Aí o que acontece? Ela sai daquele lugar e vai para outro, ela pisa na bola lá também. Aí vai no outro, pisa na bola. Aí a pessoa quer voltar para de onde ela saiu. Aí quando a pessoa volta, o pessoal recebe, com o maior carinho, tal, não, vamos estar aqui. Aí, não demora muito, a pessoa vai lá e pá, pisa na bola de novo. Teve um camarada que saiu aqui na rebelião, tal, depois ele voltou e ele ficava o tempo todo, toda vez que ele me contava, ele falava assim, pastor, me perdoa, o que eu fiz? Pisei na bola, eu falei assim, irmão, já tá tudo certo, esqueceu. Eu nem imaginava, eu não tenho sentimento, né? A pessoa voltou, tal. Mas não deu outra, deu que uns 2 anos, ficou aqui tal, conseguiu alguns discípulos e pão de novo. E levou. E aí fica, mas eu não obriguei ninguém a vir, irmão. Saiu por quê? Porque o pastor está em pecado? Porque não está deixando você trabalhar, não está deixando você fazer a obra de Deus? Não, porque eu quis fazer uma coisa independente. Então, irmãos, isso é espírito de Lúcifer. Se você tem um líder, presta atenção, se você tem um líder que te dá total liberdade para você evangelizar, pregar, ensinar, te dá respaldo, te dá cobertura, te ora por você, te dá condição, te ensina, te dá preparo na palavra. Não é desonesto, não é imoral. Tem um testemunho de família equilibrada, testemunho de finanças equilibrada. Não é dado ao vinho.
Por quê? Por que se desconectar? Por que se desconectar, então? O único motivo que eu vejo é por causa do caráter. É um caráter mal formado. Eu vejo, irmãos, no rosto de algumas pessoas a luta diária para se manter debaixo de cobertura. Diária. Porque a pessoa sabe que o certo é aquilo, mas ela o tempo todo tem alguma coisa aqui, ó. Tem uma coisa aqui que fica resistindo, porque é um caráter, o quê? Um caráter independente, provocado pela bastardia. Pessoas que foram criadas dessa forma, foram educadas dessa forma, tendo que resolver sozinho as coisas. São pessoas lutadoras, pessoas que resolvem as coisas, mas pessoas que não conseguem entregar o coração. Pessoas que exigem perfeição. Aliás, deixa eu falar uma coisa, irmãos. Nós não estamos aqui falando de perfeição. Fala para o teu irmão assim, o pastor não está falando de perfeição. Fala assim para o seu irmão, se ele estivesse falando de perfeição, ele não poderia estar naquele lugar que ele está falando. Não estamos falando de perfeição. Nós vamos ver, irmãos, na Bíblia, Abraão, problema de caráter, mentira. Moisés, irado. Ficou manso um tempão manso, mas chegou um momento, ele foi lá e bateu na pedra. Perdeu o ministério. Nós vamos ver casos, irmãos, que o caráter pegou a pessoa. Mas você sabe por que essas pessoas entraram para a história como homens de Deus? Porque eles eram quebrantados. Eram pessoas que não eram perfeitas, não estamos falando de perfeição aqui, mas eram pessoas que admitiam, falavam assim, não, está certo, Senhor, eu pisei na bola, pequei contra ti, somente a ti pequei, e fiz o que era mal diante de ti. Davi escreveu o Salmo 51, Salmo 51 é puro isso. O problema não é perfeição. O que é um caráter deformado? Nós vamos ver mais para frente. Não é você ser perfeito, imperfeito. O caráter deformado é quando o caráter deformado, ele te tira essa capacidade de analisar a si mesmo, de perceber que você tem um problema. Fala para o teu irmão assim, se você não percebe que você tem um problema, você é o problema. Entenderam? Fala de novo para o seu irmão assim, se você não percebe que você tem um problema, você é o problema. Eu escrevi isso no Facebook, uma pessoa escreveu assim, que falta de amor, hein, pastor? De quem? De amor de quem? Eu avisando isso é sinal de amor. Que a pior coisa, irmãos, é você... Eu e a pastora Carmen, a gente tem um acordo assim, né? Não está escrito, mas é um acordo verbal que a gente tem. Toda vez que ela faz alguma crítica ao meu respeito, presta atenção, maridos, esposas, toda vez que ela faz uma crítica à minha pessoa, em qualquer área, a tendência, irmão, quando a gente ouve uma crítica, qual é a nossa tendência? Vai escamar, aí escama, né? Aí nós fizemos um acordo, quando a gente fizer uma crítica ao outro, ouvir a crítica e acatar, meu. Por quê? Porque o nosso cônjuge, depois de muitos anos vivendo junto, a gente descobriu que a gente não vai se combater um ao outro, que é loucura eu combater ela, eu estou combatendo a mim mesmo. Então, quando ela faz uma crítica a mim, ela está querendo absolutamente o meu bem. Então é tolice eu não aceitar a crítica. Irmãos, várias vezes já aconteceu isso, muitas vezes. De a gente estar saindo, um olha para o outro e fala assim, não está legal essa roupa. E você sabe qual é a reação? A nossa reação? Ninguém fala nada. A pessoa simplesmente volta para o quarto e põe outra roupa. E fala, se tem alguma sugestão? Essa aqui e tal.
Muitas vezes acontece isso. Não combinou isso. Não está legal. Ou isso que você falou não é legal. Não vai falar isso. Isso pode ser mal interpretado. Não age assim. Não faz isso com líquido dentro da boca. Come direito. Essas coisas, isso é que a gente se ama. E cuida um do outro. Qual o problema do caráter deformado? Ele ouve a repreensão. Presta atenção. Tem gente que o líder vai lá, conversa, fala, isso aqui, viu? Toma cuidado. Isso aqui. Aí a pessoa fala assim, obrigado, líder, pastor. No outro dia, está fazendo exatamente a mesma coisa. Fala para o teu irmão assim, parece que falou com poste. O que aconteceu? O problema, irmão, é que o poste continuou daquela mesma cor, não foi mudada, não foi tirado, não foi lixado, não deu um acabamento, continua o mesmo poste. Irmãos, a palavra pregada, isso que está sendo feito hoje, nessa manhã, a palavra pregada, ela tem que causar um efeito. Ela tem que mudar, irmãos. Eu saí do congresso de casais, direto para o D&D, fui para o shopping comprar uma mesa. Uau, saí animado aqui. Aí cheguei lá, a mesa, cada cadeira R$850. Aí eu falei assim, nossa, que cadeira linda, tal. Nossa, qual... Eu pegava o... É meia fraca, não vai aguentar o meu peso, estou meio... Aí resolvi reformar o que a gente tem. E tá bonito, né? Tá muito lindo tudo. Mas eu saí decidido, irmão, decidido, sim. E não deixei barato, não. Vou fazer, vou arrumar. Né? Do jeito que pode, lógico, não fazer loucura, do jeito que dá. Então, problema de caráter, a pessoa passa anos e anos ouvindo sobre corte. Cadê o Fala Jeová aqui? E ouve direitinho que viver na corte é ser nobre, e ser feliz, tá tranquilo, poder sentar com a pessoa do lado assim, porque a gente pensou que era alguma coisa, não era, tal, tá lá, continua amigo, como sempre, tal, sem aqueles enroscos de ficar, não suporto, a pessoa entra por lá, dá vontade de sair por lá, não vai porque lá não tem saída. A gente ensina para a pessoa não sofrer, para depois não entrar numa roubada definitiva que vai marcar a pessoa para o resto da vida, mesmo que depois separa, vai marcar, julgo desigual, irmãos, imagina a tua esposa, o teu marido, você ter filho, o teu marido não deixar você trazer para a igreja. Imagina, além de não trazer, ela fala assim, hoje eu vou para o centro de Umbanda levar o nosso filho. E você fala assim, porque é filho da pessoa também. Aí a pessoa passa a vida toda ouvindo isso. Aí quando vem alguém e fala assim, nossa, que gato que você é. O cara fala, Aí vai. Ouve, escuta, mas não ouve. Escuta, mas não ouve. Uma vez estou falando que o caráter deformado, ele fecha as portas. A pessoa, todo lugar que vai, ela vai queimando o filme. Queima aqui, queima ali, chega uma hora não tem mais lugar para ir. Aí a pessoa toma a decisão de ser desigrejada. Na Bíblia tem um caso que o apóstolo Paulo chega para Timóteo. Timóteo era discípulo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chega assim para Timóteo, olha, tem um tal de Alexandre. Não é funileiro ele não, né? Não é esse, tá? É outro. Um tal de Alexandre, o latoeiro, o funileiro, nos causou muitos males. Aí ele falou assim, evita essa pessoa. Meu irmão,
Pastor, onde está o amor? Onde está o amor? É exatamente, o amor está aí. O amor a Timóteo estava aí. Dizendo, sai fora. Esse camarada, ele é do mal. Presta atenção, não ache bonitinho. Não haja normal com pessoas que desonram a Deus. Nós estamos agora numa época assim, não, tem uns islâmicos, a gente tem que tomar cuidado com islamofobia. Irmão, fala para o teu irmão assim, islâmico bom, não vou falar que é islâmico morto, não. Fala assim, islâmico bom é um islâmico picareta. É desviado. Porque lá no negócio deles, a ordem é matar os infiéis. Os caras querem matar você, Não, tem uns islâmicos que eles são do bem. Você já viu algum islâmico fazer uma manifestação contra um ato terrorista islâmico? Então está na hora da gente acordar, irmãos, que nós somos o povo mais perseguido do mundo e que a vontade desse povo é matar a gente. A nossa vontade é salvar todo mundo, é a vontade deles. Então, irmãos, presta atenção, seja prudente. Então, camarada mau caráter, que dá bonde em todo mundo, você acha que não vai dar bonde em você? Fala mal das outras pessoas para você, não vai falar mal de você para as outras pessoas. Desonra os líderes dele, e procura você para ser líder dele. Desonrou o outro, não vai desonrar você. Um bom teste, irmão, para você saber se você não é assim, se você tem um caráter legal, é que em qualquer lugar que você chega, você é bem recebido e você permanece sendo bem recebido. Todo lugar. Pergunta que eu faço: alguém compraria um carro usado da tua mão? Alguém compraria um carro usado da tua mão? Então, todos comprariam um carro usado da tua mão, é sinal que você ainda não está queimado, o seu filme não está queimado. Aliás, irmão, deixa eu dar já um alerta aqui. Toda vez que alguém te vier pedindo para usar o teu cartão ou o empréstimo no teu nome, fala com o líder dessa pessoa. Fala com o líder dessa pessoa. E aí, você fala assim, líder, fulano quer que eu empreste dinheiro. E aí, empresto ou não empresto? Dou o número do meu cartão ou não? Faço para ela, ajudo essa pessoa. E se o líder falar não, irmãos, acata, viu? Agora, se o líder falar assim, viu, líder? Se você falar assim, você agora entrou também na história. Você entrou como fiador dessa pessoa. Aconteceu isso aqui. Uma pessoa pediu, eu falei, pode emprestar. Aí a pessoa deu calote. Aí eu falei para essa pessoa que estava devendo, eu falei assim, olha, você não está pagando, eu vou pagar então. Porque você não está pagando. Aí a pessoa ficou tão constrangida que ela foi lá e pagou. Você vê que doideira, tinha dinheiro. Mas qual o problema? Irmão, quantos aqui não consegue dormir? Não consegue dormir quando está devendo R$1. Eu sou o tipo da pessoa, irmãos, quando estou devendo R$1, eu não consigo dormir. Agora, tem pessoas, irmãos, que é tranquilo. Consegue dever 100, 1000, e ainda põe o nome dos outros, lasca e não está nem aí. Isso, irmãos, não é maldade. Isso é uma falha de caráter. É uma deformidade de caráter que precisa ser mudada. Quinto lugar, um caráter deformado pode atrair juízo de Deus.
que aconteceu com Geazi? Vocês entenderam, né, que Geazi fez, né? Ele foi lá, falou pediu dinheiro, coisa que não era para pedir. Ainda inventou toda uma história, pegou 2 caras para ajudar ele, falou que os caras vieram da montanha. Uns negócios assim, os caras vieram do Tibete, né, meu? Os caras eram monge do Tibete, lá das montanhas, tal. Então, esses caras são bons. Isso aqui é para eles, não é para mim, não. O dinheiro é para eles. Aí, não é para eles, não. E com a história. E aí, o Naamã, o ricão lá, falou, ele pediu. Aí o cara deu 2 talentos, ou seja, um monte de prata, deu um monte de coisa a mais do que. Ele falou, já que você insiste, e levou, Levou, irmão, no roubo. É que nem um certo presidente que ganhou uma eleição aí, no roubo. Só que, irmão, é o seguinte, a justiça está vendo e as câmeras também foram colocadas, viram. Isso vai dar problema. Pessoas que ganham, irmãos, que ganham cargos na firma, na empresa, presta atenção, Deus está falando com você agora. Que ganham cargos na empresa porque queimou o colega. Queimou o filme do colega para poder subir. Presta atenção, irmão. Deus, o que Deus tem para você é para você. Você não precisa queimar o filme de ninguém para você subir. Você não precisa queimar o filme do teu irmão para você ser considerado. Você é amado por Deus. Caráter. Vamos lá. Agora eu vou começar a pregar. O que é caráter? Vamos lá. Vamos ver se essa QL já foi ensinada. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3 já. Caráter. Olha, faz tempo que eu não falo desse assunto, você sabe. Vamos todos juntos? Caráter é o conjunto de hábitos que adquirimos ao longo das nossas vidas. Amém? Então, temos vários hábitos, vamos adquirindo ao longo da nossa vida, e isso é o nosso caráter. Só que agora nós vamos aprofundar um pouco mais na noção, no conceito do que é caráter, beleza? Mais uma. Caráter são os traços invisíveis que guiam a nossa vida. São traços, é a nossa fisionomia moral. Por exemplo, olha para o rostinho do teu irmão assim, fala, você é tão linda, tão linda. Fala assim para o seu irmão assim, eu estou vendo a tua fisionomia. O que é o caráter? É a nossa fisionomia moral. É aquilo que nós nos tornamos moralmente. Aquilo que nós nos tornamos. O caráter é uma mistura de coisas que você nasceu, são características que você nasceu, mas formação. São as estruturas da nossa cabeça, são noções do certo e do errado, que a partir dessas noções de certo e errado, tomamos as nossas decisões. Então, para algumas pessoas é normal mentir. Para algumas pessoas é normal desonrar a liderança. É normal desonrar pai e mãe. É normal gostar de coisas do mundo. É normal. Por quê? É a nossa noção de certo e errado. Aliás, o Brasil ele foi ensinado a pensar de uma forma satânica. O Brasil não, o mundo moderno hoje, irmãos, boa parte da humanidade hoje pensa contra a Bíblia. Acha normal as coisas que a Bíblia condena. Foi ensinado a achar normal várias deformidades, vários desvios. Normal. Olha só a cabeça. No versículo 20, tem como colocar lá, versículo 20 do texto que nós vimos lá? Eu acho que eu coloquei versículo 20. Então, olha, irmãos, presta atenção. Geazi estava sozinho, certo? Estava lá na dele, aí olha só. Então, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse,
Disse para quem? Eis que meu senhor poupou. Aí aqueles, agora ele poupou o cara, agora eu vou lá, vou cobrar dele e tal. Está dizendo aqui. Então Geazi disse para quem? Bom, irmãos? Disse para quem? Para ele mesmo. É a voz do caráter. É a voz da cabecinha dele. Eu acho que não tem nada a ver. Sei o que lá. Sou obrigado também a fazer isso. Não, isso é a voz do caráter. Então o que é caráter? É o teu jeitão de pensar. É o teu jeitão de pensar. Tem pessoas às vezes, que ouvem uma direção e falam assim, não, a direção dada, a direção não vou fazer. Outros não. A pessoa tem um jeito que ele fala assim, qual é que é? Veja bem, eu vejo assim. Então é o caráter da pessoa. Aquela forma de pensar. Então, Geazi disse. Disse para quem? Agora, pastor, onde nós pegamos tudo isso, pastor? Como que nós aprendemos? Como que eu aprendi a ser dessa forma que eu sou? Então, você aprendeu, irmãos, com todo mundo. Você aprendeu com seus coleguinhas, você aprendeu com seus professores, você aprendeu com seus parentes, mas não existe influência mais forte do que quem, irmãos? Os nossos pais. Eu aprendi com meu pai a ser honesto. Eu louvo a Deus por isso. Aprendi com meus pais a temer a Deus. Teve um caso, acho que em Santa Catarina, quem lembra disso? Quando teve aquelas chuvas absurdas que desmoronou tudo lá, foi uns anos atrás, eu não me lembro, alguns anos atrás. Teve uma cena muito interessante do bombeiro, né, contando isso, até emocionado, dizendo assim que um tiozinho, um senhorzinho, chegou para ele e falou assim, ô seu bombeiro, me deixa entrar lá na minha casa, mas a tua casa está desmoronando, meu filho, está perigoso demais, não posso permitir você. Mas eu preciso pegar uma coisa lá dentro, mas o que você precisa pegar? Você sabe que é que está chegando, amanhã eu tenho que pagar o boleto da Casas Bahia. Eu preciso pegar o boleto. O bombeiro contando, até chorando isso, né? Honesto. Eu não posso dever, não posso ficar devendo. Você sabe o que acontece, irmão? Você acha normal ficar devendo? Você vai estar cheio de discípulos olhando para você e de repente eles descobrem que você está devendo. E aí, querido? Já era. Descobriu que você está devendo. Ele não te respeita mais. E não adianta querer cobrar nada, esse tipo de coisa não se cobra. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa. Se você está achando que eu estou dando uma indireta para você, não, você está enganado. Eu estou dando uma direta. Mas não é para você específico. Você é importante, mas não tanto assim. Não é o centro do universo, não. Jesus é o centro do universo. Né? Nós somos Jesus-centristas. O caráter, irmãos, é o nosso músculo moral. Quem já ficou pendurado numa barra assim? Ó? Quem já tentou ficar pendurado numa barra? Gordinho não consegue fazer, né? Fala assim para o seu irmão assim, eu sei que eu estou gordo quando eu não consigo fazer nenhuma barra. Você consegue fazer uma barra, você ainda tem esperança para você. Agora, se você não consegue fazer uma barra, meu irmão, é regime mesmo. O cara faz uma barra de chocolate, né? O cara sabe fazer uma barra de chocolate, agora uma barra de cereal, né? Agora barra.
que é o caráter? É aquilo que permite que você não caia quando você é puxado para baixo. É o nosso músculo que permite que você se mantenha diante de uma tentação. Quais as áreas de tentação? Vamos lá. Dinheiro, sexo, poder, fama, elogio, prazer, vantagem, honra pessoal. Quando você está diante e chega uma pessoa e fala assim, você viu, nem lembraram de você. Você é uma pessoa tão importante, tão maravilhosa, tão essencial para a humanidade e ninguém te dá valor. É a hora que você está sendo puxado, está sendo tentado. Aí você fala, aí você tem um caráter, você fala assim, não interessa, meu. Cada pessoa tem a sua porção tal, e você tem uma argumentação na palavra, e você é tranquilo em relação a isso. E tudo bem, então você suporta. Algumas pessoas têm tentação na área moral. Não pode ver uma cena. Irmãos, a internet está cheia de armadilha. Você vai lá, sei lá, pesquisar sobre bicicleta, meu. Falei, eu quero comprar uma bicicleta, meu. Aliás, você nem precisa nem digitar, né? Só comentar com a esposa, eu quero comprar uma bicicleta. Já começa a aparecer um monte de coisa diabólica da bexiga. Esses dias começou a aparecer cadeira. Cadeira, só porque eu falei de cadeira. Aí, você está lá falando de bicicleta, fala, põe lá a bicicleta e tal, de repente aparece um cara todo bombadão lá, uma mulherona toda. Aí já. A pessoa que tem músculo, que tem caráter, ela passa batido. Engraçado, né? Muitas vezes eu estou assistindo algum filme com o Aron, né? O Aron figura. Estou lá assistindo e tal. De repente aparece, é quase impossível você assistir um filme que não tem uma cena imoral, né? Terrível isso. Aí o Aron ele faz assim. Aí de vez em quando ele fica ouvindo, né? Os gemidos lá. Aí ele fala assim, eita caramba. Aí ele fala assim, já foi, já passou? Eu falei, eu também não estou, estou aqui com você. Ele está para cá, eu estou para lá assim. Não, porque é o seguinte, fala, nossa, pastor, que santarronice, não é santarronice não, irmão. O que contamina, o que entra pelos ouvidos, pelos olhos. E contamina mesmo. Fica aquele negócio impregnado. Ainda mais a gente que está, página branquinha, qualquer pinguinho, pá. Então, é o músculo. Quando alguém te oferece alguma coisa que você não pode fazer, não deve fazer, e você suporta. O caráter, a pessoa de caráter é a pessoa que suporta. Irmãos, por que nós estamos agora numa luta que eu quero colocar tudo quanto é jovem dessa igreja, e é dessa igreja, não é de outra não, porque eu não conheço, não sei, em cargos que eu quero que estejam exercendo cargos de cabeça em hospitais, em escolas, em delegacias de ensino, na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, nos departamentos públicos. Por que eu quero, irmãos? Porque eu amo a minha cidade e sei que nós precisamos ocupar os espaços com gente de caráter, porque aqui está sendo tratado o teu caráter. Eu tenho plena convicção que a pastora Andressa vai chegar lá e não vai ficar, porque eu conheço desde criança, ficava dinheiro no buffet, nunca sumiu, irmãos, em casa nunca sumiu uma moeda, de nada. Então assim, eu sei, aliás, eu tenho um certo temor, porque pessoas assim, quando entra numa máquina que está toda corrompida, vai criar problema. Então precisamos orar para que ela ganhe e precisamos orar para que ela não tenha problema. Suporte bem. O caráter faz a pessoa suportar bem. Aguenta firme. Fala para o teu irmão assim, aguenta firme.
Viu, solteiro? Você que está solteiro, curte a sua solteirice. Curte o seu momento agora. Nunca mais, depois de você casar, acabou. Porque aí você vai entrar na fase de casado. Então, vai ser o caráter do casado. Quando você é solteiro, curte esse momento maravilhoso. Sem cobrança, sem ninguém falar para você o que você tem que fazer. Só mãe e pai, né? Curte esse momento de você poder conversar com todo mundo. De você poder estar livre, não ter que pagar esse monte de boleto. Ter que entrar numa casa desmoronando para pegar uma... Você entende? Então depois, para com esse negócio, para esse negócio de romancinho. Tem gente, tem uns adolescentes que saem de um, entra no outro, sai do outro, sempre tá... Porque aprendeu o quê? Com a televisão. E outros? Quer ver uma coisa? O povo hoje está aprendendo com a mídia a ser medroso. Uma geração Nutella. Esses dias eu vi um camarada sendo entrevistado. Falei assim, qual é a solução para a Europa por causa da islamização? Ele falou assim, a solução é cruzadas. Como assim? Na época teve as cruzadas que expulsaram os mouros, né? Expulsaram os islâmicos de lá. Hoje, irmão, você não usa burca. Hoje você, irmã, você não é apedrejada. Você, por causa que algumas pessoas tiveram coragem, foram homens suficientes para tomar posse de novo da Europa. Então, cruzadas em dois, ele falou, cruzadas nos dois sentidos. Uma, cruzadas de enfrentar e cruzadas de cruzamento mesmo, porque as pessoas não estão tendo filhos. Os cristãos não estão tendo filhos. Os islâmicos têm 6, 7 filhos lá. Eles vão ganhar, irmãos, a Europa só na base das gerações. Aprendemos com a mídia. Agora, como é que está o seu músculo? Algumas pessoas, irmãos, quando recebem uma bênção... Teve uma moça que a pastora Carmen cuidou, há uns anos atrás, toda lascada. Aí a pastora pegou essa moça, falou, olha, faz assim, ensinou até a tomar banho. Você acredita, querido? A moça até tomar banho. Incentivou ela a colocar os dentes, colocou uma dentadura. Meu irmão... A moça era uma bênção, ia na igreja, tal, era a jovenzinha, estava aprendendo, veio de uma família toda desestruturada, tal. Aí a moça começou a se vestir legal, tal, colocou os dentes, sumiu da igreja. Agora eu estou abafando. Começou a fazer tudo que estava lá, o caráter estava lá. Teve uma outra que a pastora Andressa uma vez cuidou. Ela estava na tendência, ou ela já estava no caminho do Mary Big Shows. Entendeu? O que é isso? Maria Sapatão. No dia é Maria, de noite é João. Pastora Andressa, era de outra rede. A pastora Andressa falou assim, a pastora Andressa tinha salão de cabeleireiro, falou assim, você vai passar um dia na minha casa, eu vou arrumar você. E aí comprou roupas, não foi assim? Comprou roupa, sapato, deu um banho de feminilidade na menina. Colocou cabelo, fez um... ela ia manifestando, né? Não queria colocar roupa de mulher, foi um negócio sério. Era um capiroto que estava lá incrustado. Quando terminou, ficou linda, feminina, tal. Puxou o carro da igreja, arrumou um namorado, arrumou um homem e foi embora. Caráter da infidelidade. Ou seja, não tinha um músculo que suportou. Falou, agora eu estou bonita para Jesus e para o meu marido, servo de Deus. Não. O caráter ensinado pela mãe, pelo pai, ou não ensinado,
gerou o quê? Uma fraqueza de caráter, que sucumbe a qualquer oferecimento. Que é carente. Você está carente, está precisando. Alguém fala assim, vem comigo, vou. O pessoal vai sem prestar atenção no que está acontecendo. Pastor, quando eu sei, como que eu posso observar meu caráter? Como eu posso avaliar, passar essa tomografia? Nós estamos passando a tomografia. Presta atenção, fala para o teu irmão assim, presta atenção quando você está sozinho. O teu caráter se manifesta quando você está sozinho. É na hora que você está relaxadão, na hora que você está com o cabelo todo bagunçado, na hora que você está tranquilo, é a hora que vai se manifestar o teu caráter. Porque é assim, né, irmão? Você está lá todo lá de chinelo, de bermuda, cabelo lá com a remela no olho. Aí, bate lá, toca a campainha, você vê lá, é o pastor. O pastor e a pastora. Oh, meu Deus do céu, oh, meu Deus do céu. Aí você fala assim, pastor, mas tem a nossa aparência, irmãos, a nossa aparência social e a nossa aparência real. Eu não desprezo isso. Você não vai se apresentar, você não vai falar as mesmas coisas que você fala no particular, você vai falar para todo mundo. Você não vai se vestir da mesma forma no particular como você se apresenta para todo mundo. Eu, por exemplo, irmão, quando chega, a minha vantagem é que eu moro em prédio, né? Até a pessoa chegar lá, dá tempo de até tomar banho. Se tomar banho rapidinho. Então eu não suporto receber uma pessoa, eu suado, mal cheiroso, né, mal vestido. Então, tem a nossa aparência social. Tem a nossa aparência social, que você apresenta quando você está diante das pessoas. O problema não é esse, o problema é quando a tua aparência real, ela está muito discrepante da tua aparência social. Então, lá na sociedade, você é uma maravilha, um homem, um baita de um marido, uma baita de uma esposa, um baita de um servo fervoroso, oh glória! Você viu que ele fala assim, tão certo como vive o Senhor. É bem crente mesmo, o Geazi. Então, no meio dos irmãos, com o profeta, ele é uma bênção, mas ele sozinho é um ladrão. Você tem pensamentos de pergunta para o seu irmão assim, quando você assiste filme de roubo, para quem você torce? Para a polícia ou para o ladrão? Você entende como que a mídia ela vai mudando o nosso gosto? Lógico, ele sempre põe o polícia como mal, como picareta, como corrupto, e aí o cara tem motivo para roubar. Na Casa de Papel, né? É engraçado que todo mundo... Eu nunca assisti. Então eu já sei de toda a história só pelos comentários, mas eu nunca assisti mesmo. O dia que eu tiver um tempo, né? Na glória, sei lá. Fala para o teu irmão assim, você é do mesmo jeito dentro da tua casa? Você que é líder de jovens, presta atenção, se o seu adolescente, se o seu jovem não está ganhando a família dele, está acontecendo um problema de caráter sério aí, viu? Por quê? Porque aqui ele é uma bênção, ele é fervoroso, ele fala coisas espirituais, mas em casa o cara é um animal. A menina não lava uma louça, não arruma uma cama, o camarada não consegue, não pega nem a água mineral em cima para colocar em cima da estante lá. Fala para o teu irmão assim, a minha aparência no Facebook é minha aparência social. Você não queira saber a minha aparência real. É aquela quando você acorda de manhã, você vê assim, aquele monstro do Lago Ness, né? Assim, ô Jesus, tenha misericórdia. Aí você começa
toda aquela arrumação toda. Depois de uma idade não adianta fazer muita coisa, né? É aquilo mesmo. Não confunda caráter com reputação. Ah, mas todos me consideram bem, todos me admiram. Caráter é uma coisa, reputação é outra. Caráter, irmãos, é o que as pessoas vão falar. Perdão, reputação é o que as pessoas vão falar quando você estiver lá no caixão. Presta atenção. Reputação é aquilo que as pessoas vão falar quando você estiver lá no caixão. Oh, era uma pessoa boa, servo de Deus, tal. Agora, caráter é aquilo que os anjos conversam com Deus ao teu respeito. Não confunda caráter com conversão. Ah, pessoa, então quer dizer que eu não sou convertido? Não, você é convertido. Fala para o teu irmão assim, faz uma cara de feliz para o seu irmão, você é convertido. Fala assim, caráter é outra coisa. Ah, mas pastor, eu sou... fulano como que ele pode ser convertido se ele é mal educado? Então, irmãos, Jesus, ele nos trouxe salvação, não educação. Fala para o teu irmão assim, Jesus morreu para te dar salvação. Educação e caráter é com você, meu querido. Não confunda caráter com carisma. Ah, mas eu sou uma pessoa legal, mas a outra pessoa é uma pessoa muito animada, engraçada. Então, uma coisa é a pessoa ser engraçada, ser agradável, outra pessoa é caráter. Outra coisa é caráter. Muitas vezes a pessoa tem um caráter bom, mas não tem muito carisma. Pessoa quietinha, que não é expansiva, tal, ninguém nem nota que a pessoa, mas ela tem um baita de um caráter. Pessoa honesta, pessoa correta, direita. Mas muitas vezes a pessoa tem um maior carisma, tudo, mas não tem um bom caráter. Todo mundo gosta. São aqueles pessoas líderes que começam a ter um monte de gente, depois, pum, vai todo mundo embora. Por que vai todo mundo embora? Porque percebe o caráter. Então tem carisma, mas não tem caráter. Não confunda caráter com eloquência. A pessoa fala bem. Falar bem é uma coisa, ter caráter é outra. Não confunda caráter com dons espirituais. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, tem que ser, né, Coríntios, né? Falando dos dons. Na Bíblia, no Novo Testamento, não havia igreja com mais dons espirituais do que Coríntios. Dom de línguas, dom de profecia, até ponto de o apóstolo Paulo ter que escrever para os caras se organizar, porque era tanto dom. Eram os pentecostais da época, né? Que ele teve que organizar. Mas na Bíblia você não vai encontrar a igreja mais problemática na área de caráter do que Coríntios. Você vai ver lá, camarada dormindo com a própria mãe, ou com a madrasta. Você vai ver casos gravíssimos de imoralidade, de idolatria, de glutonaria, de tantas coisas que acontecia, por causa da cultura desse povo. Não confunda caráter com perfeição, eu já disse. Moisés, Abraão, Noé, todo esse povo. Não falei de Noé, né? Noé tinha um problema de caráter. Qual é o problema de Noé? Cachaceiro. Fala para o teu irmão assim, não confunda caráter com perfeição. Fala assim, você não é perfeito, mas você tem que ter caráter. Porque o caráter, quando está arrumado, você conserta as imperfeições. Não é, tadinho. Não soube comemorar. É aquele cara que não sabe comemorar, que não sabe tomar um pouquinho de vinho, não sabe. Aí fica doido. Ficou doidão lá, ficou nu, criou um mau problema. Depois o filho foi lá, debochou. Problema de caráter, de desonra. E aí foi amaldiçoado, a descendência do camarada.
Mas Noé, Deus deu o projeto, simplesmente Noé foi a salvação da humanidade. Ele foi uma prefiguração de Jesus. Então, não confunda a perfeição. Bom, eu quero encerrar hoje, irmãos, dizendo como que o cara, não vou me demorar mesmo, alguns minutos, é mais um vídeo que eu vou passar, como que o caráter se deforma. Irmãos, eu não estou aqui falando para você romper com o seu relacionamento com ninguém. Na verdade, precisamos estreitar nossos relacionamentos com os nossos pais, nossos progenitores, nossos avós. Mas aquilo que nós aprendemos, ontem eu estava fazendo um casamento, eu falei isso. Aquilo que nós aprendemos, irmãos, dos nossos pais, dos nossos avós, que não é coisa boa, você não precisa levar para a tua família, não precisa levar para o teu casamento. Quando alguém se casa, eu amo fazer cerimônia de casamento, porque é um momento muito importante para dizer o que eu falo. E eu, em geral não, sempre eu falo isso. Vocês estão tendo uma oportunidade de começar uma nova família. Então, por favor, não tragam os mau-caratismos da sua família para essa nova família. Traga as virtudes, pega tudo aquilo que você aprendeu de bom para a sua família, para essa nova família que você está formando, e elimina. Então, se na sua família todo mundo se separava, não tem separação. Agora, se a tua família todo mundo era cachaceiro, vocês não vão ser cachaceiros. Se a tua família todo mundo era violenta, não vai ser violência. Se a tua família era relaxada, bagunçada, não higiênico. Quantos já entraram numa casa? Você entra numa casa, mano, tem casa que você entra, você vai pisando assim, vai fazendo barulho no chão, assim, e tão sujo, e a pessoa que mora lá, para ela estar tranquila, porque ela aprendeu dessa forma. Aquele é o padrão da pessoa, aquele é o padrão de limpeza da pessoa. Aprendeu, irmãos, aprendeu com os pais. Então, hoje é uma oportunidade que nós temos de começarmos. Semana que vem eu vou continuar falando do caráter. Vou falar mais um pouquinho de algumas características, mas hoje eu vou deixar com esse conceito. Nós vamos ler um texto que eu coloquei aqui. Vamos lá. Vamos ler todos juntos, mas assim, vamos fazer assim. Por favor, não leia mecanicamente. Eu acho que tem um erro nesse texto, mas tudo bem. Tem como consertar? Tem como consertar o texto? Não? Vai acompanhando. As imagens e sentimentos que temos a respeito de nós mesmos procedem em grande parte das imagens e sentimentos que vemos refletido em nossos familiares. Em nossos familiares. O que vemos no semblante deles, ouvimos no tom de sua voz, essa parte que está zoado aí, no original que eu te mandei. O que vemos no semblante deles, ouvimos no tom da sua voz e vemos em suas ações. Esses reflexos nos dizem não somente quem somos, mas também o que vamos nos tornar. E à medida que esses reflexos vão, pouco a pouco, sempre penetrando em nós, vamos tomando a configuração da pessoa que vemos daquele espelho familiar. Eu mandei esse texto, eu escrevi errado, coloquei maiúsculo no meio lá. Tá. Então, se você vê algum erro, não me perdoe, porque não é culpa deles, que eu que mandei. Mas vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. As imagens e sentimentos que temos a respeito de nós mesmos procedem, em grande parte, das imagens e sentimentos que vemos refletidos em nossos familiares. O que vem diante deles, o que ouvimos no tom de sua voz e vemos em suas ações. Esses reflexos nos dizem não somente quem nós somos, mas também o que vamos nos tornar. É à medida que esses reflexos vão, pouco a pouco, sempre penetrando em nós,
vamos tomando a consideração da pessoa que vemos naquele espelho familiar. Então, em suma, o que nós acabamos de ler é o seguinte: que conforme, irmão, nós vamos crescendo, nós vamos observando. Quantos aqui falam errado? Quantos aqui falam errado igualzinho a mãe e o pai? Por exemplo, quando a sua mãe e seu pai falavam vieram. Quantos aqui falam vieram também? Quem fala vieram aqui? Levanta a mão. Esse vieram não vieram assim. Assim. Do nada. Esse vieram você aprendeu. Sua mãe e seu pai falavam vieram. Seus tios falavam vieram. Então você fala vieram. Porque você acha esquisito falar vieram. Parece um palavrão. Quantos aqui, que nem da minha família, a gente costuma cortar os S's? Fomos. Até colocaram numa música hoje, eu achei engraçado, tiraram. Arder. A gente tira os R's e os S's do final, né? Arder em nosso coração, nem arder, né? É coisas que nós aprendemos. Por exemplo, família paulista é assim. Os pastel, mistura plural com singular, uma loucura. Tudo coisa aprendida. Minha mãe falava pão. Pão, para comer, pão. E quando era ão, ela não falava on, ela falava garção. Garção e pão. Lembra? Então eu tive que lutar contra o pão e contra o garção há muitos anos. E vira e mexe eu falo coisas. Aí o pessoal me corrige e eu falo... O Arão era Arão. Então nós aprendemos, irmãos, a falar. Você quer ver com um cara que foi criado na língua espanhola, ele não consegue falar ó. Ele não consegue falar essas. É o, a. Não é mãe, é mãe. Né? Ele não consegue fazer essa acentuação. Porque eles aprenderam a falar assim. Mesmo que eles aprendem português, está configurado na cabeça deles, não entra, não tem a caixa, não tem a letrinha certa, a entonação certa. Então o que está falando assim, irmãos? Muito do que você vê e acha normal, você aprendeu com a sua mãe e com o seu pai. Muito do que você vê e acha normal, você aprendeu com seus amigos da rua. Tem camarada que tem o costume de olhar para a mulher. Mulher passa, ele... Eu me lembro, quando eu era pequeno, meu pai era cabeleireiro e ele tinha um salão assim, beira de calçada. E eu me lembro que eu ficava... Tinha hora que não tinha cliente, ele ficava na porta vendo o movimento. Ou, em geral, ele estava lá dentro lendo a Bíblia, meu pai era pastor, e muitas vezes ele ia na porta. Eu ficava observando meu pai... quando passava, porque passava muita gente, quando passava a mulher, e eu ficava olhando para ele se ele olhava ou não. E ele não olhava, meu pai não olhava. Podia ser a mulher que for, e muitas vezes eu ficava malandramente escondido para ele não saber que eu estava olhando, para observar se ele ia trair a minha mãe visualmente, e ele não traía. Ele tinha isso no caráter dele. Nunca vi problema dessa área de ciúme em casa, nunca teve briga, nunca vi esse tipo de problema em casa. Porque meu pai tinha, nessa área, o caráter resolvido. Tinha outros problemas em outras áreas do caráter, mas nesse aí era resolvido. Então eu aprendi com meu pai, graças a Deus. Mas nem com todo mundo é assim. Muitos aqui tiveram um pai pilantra, adúltero, tranqueira, mentiroso, safado, e ficou olhando, observando aquilo lá, achando que é normal. Não é normal, mas aprendeu. Então, tá bom, aprendeu? Tá bom, aprendeu. Agora, vamos desaprender? Ah, pastor, é sério isso? É sério. Coloca o vídeo, por favor. Olha como ele é sério. Olha como é sério.
Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Isso me toca muito. Paternidade é uma coisa que... Amém. Eu estou te observando. Os teus discípulos estão te observando. Teus filhos estão te observando. Os anjos estão te observando. A graça do Senhor é a capacidade espiritual, é a capacidade sobrenatural que Deus nos dá. Graça é a capacidade espiritual que o Senhor nos dá para termos o nosso caráter transformado. Quantos querem, durante essa semana, ter uma revelação do seu próprio caráter? Querem que o Senhor passe uma tomografia e você receba o resultado na sua mão? No papel, na palavra, no comentário do seu cônjuge, dos seus filhos, ou o próprio Espírito falando no seu coração. Quem deseja, vem aqui à frente, eu vou orar por você.